Olá turma, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula e hoje iremos falar um pouquinho sobre a elaboração de instrumentos de coleta de dados, mas na abordagem qualitativa. É muito importante a gente entender o que é essa abordagem se trata, o que ela pode trazer de benefício na hora da pesquisa do marketing. Então, vamos a mais uma aula, indo além da sala de aula. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a elaboração de instrumentos de coletas de dados numa abordagem qualitativa. Então, só para lembrar sobre essa questão do método de pesquisa, quando a gente fala da pesquisa qualitativa, a gente coloca ela sendo uma pesquisa para conhecer a percepção dos clientes e qualificá-los. E ela vai também identificar as opiniões das pessoas sobre um determinado produto, serviço de empresa para apontar um comportamento e tendência. Então, ela fica dentro desse critério aqui, tá? Então, nós vamos abordar dentro dessa área. Quando a gente fala sobre essa questão, aonde que a gente pode colher esses dados, né? As informações mais importantes, elas já são realizadas, né? Já foram realizadas. Ela vai envolver algumas coletas de dados que a gente chama, né, de secundários e primários. E o que seria esses dados, né? Essas coletas de dados que já foram feitas? No caso secundário, são dados já disponíveis dentro da empresa ou dentro de um mercado e que são, né, encontrados dentro da internet, jornais, revistas totalmente especializadas dentro de um determinado assunto, tá? Já os dados primários são obtidos, né, por profissionais ou por conta própria, diretamente dentro da loja, né? Então é muito importante que você saiba como que vai conseguir. Por exemplo, se você já quer fazer um levantamento da sua empresa, da sua loja ou do seu serviço, do material que você expõe, né, do material que você coloca para vender, você pode fazer os dados primários, aonde que ninguém sabe de nada e simplesmente você vai ali fazer um questionário que a gente vai falar daqui a pouco, fazer uma entrevista com as pessoas. Esses são dados primários. Agora, se você quiser saber algo, são os dados secundários, algo que já existe. Então, você vai procurar na internet, no IBGE, por exemplo, em alguns locais já que são especializados, como eu já disse. Mas vamos lá, qual seria esses instrumentos de pesquisa, né? Então, eu vou falar aqui sobre alguns formulários que são utilizados para a aplicação dessa pesquisa. E qual instrumento que eu posso utilizar? Os instrumentos mais comuns são o questionário, roteiro de entrevista e formulário de avaliação. E como que funciona cada um deles, tá? Quando a gente fala da elaboração de questionários, que é uma coisa que é mais utilizado, a gente está falando de como que eu vou formular essas perguntas. Então, eu preciso ter alguns cuidados. E quais seriam esses cuidados? É eu verificar se as perguntas estão atendendo aos objetivos da pesquisa que eu estou aplicando. Eu preciso ter o cuidado de não utilizar perguntas embaraçosas que vão comprometer determinadas situações, né, ou determinadas ações. Eu preciso fazer perguntas sobre comportamentos. Por exemplo, eu coloquei aqui o que as pessoas são, ou o que elas fazem, né? Qual é o comportamento que ela precisa. Eu também preciso ter cuidado de não obrigar o entrevistado, desculpa, a fazer cálculo ou usar a memória, a não ser que eu queira saber ou vender algum tipo de produto que traga alguma coisa relacionada a esse tipo de situação, de material, de produto ou serviço, tá? Eu preciso fazer perguntas curtas, né, fechadas. O que seria perguntas curtas e fechadas? Você gosta de chocolate? A pessoa só vai responder sim ou não. Entendeu? Agora, se você pergunta aberta seria: você gosta de chocolate? Qual é a sua preferência?
E ali você vai colocar meio amargo 70%, 30%, doce ao leite, com castanha, sem castanha. Aí olha só, são perguntas abertas. Então a pergunta fechada é: você gosta de chocolate? Sim ou não? Sim ou não. A partir disso daí você monta essa questão do relatório. Você precisa cuidar da apresentação, né? Quando você vai colocar as perguntas abertas, como eu falei ali do chocolate, qual sabor, se ele gosta de qual sabor, chocolate de morango, ao leite, amargo. Você precisa deixar um espaço caso você queira fazer essas perguntas abertas, que vão precisar de respostas também abertas, tá? Você precisa fazer também um pré-teste do questionário. O que seria esse pré-teste? Na hora que você fizer esse questionário, elaborar com as pessoas corretas, você fazer ali uma simulação dentro de um determinado local, como as pessoas, e ali tirar, né, um relatório de como as pessoas irão reagir, qual a dificuldade. Então você escolhe algumas pessoas, pode ser seus familiares, algumas pessoas do seu ciclo social, que vão fazer esse questionário, tá? E utilizar palavras simples, tá ok? É muito importante isso, tá? Então, como que eu vou aplicar isso? A forma pela qual ela vai ser aplicada, a pesquisa, vai depender muito do que você quer. Você vai querer que ela seja aplicada por entrevista pessoal? Depende, você pode fazer um questionário, ter uma loja, onde você quer que os seus vendedores já façam essas entrevistas, tá? Então, é uma opção, como eu coloquei aqui, viável, né? E aí eu preciso... ela não tem muitas distorções, vai ter sempre alguém auxiliando. Por telefone é mais rápido, né? Essa aplicação, que ela vai abranger também um custo-benefício bem interessante e é muito rápido. Por correspondência também é barato, porém o retorno fica muitas das vezes abaixo do que a gente espera. Então precisa ter um grande cuidado também no retorno, do retorno na hora do mapeamento dessas situações. Quando a gente fala do e-mail, ela é uma abertura ampla, né? Ela vai cobrir muitos locais. Você pode sair da sua região, né? Você pode ir para outro estado. Porém, você precisa que as pessoas ou os entrevistados tenham acesso à internet. E muitas das vezes tem um cuidado muito grande para que esse teu e-mail marketing não caia no spam e as pessoas deletem. Então, esse daí é uma situação bem mais embaraçosa, porque quando cai no spam fica difícil. Você precisa colocar um assunto bem interessante para que as pessoas respondam esse questionário. Entrevista pessoal, já falei, acaba se repetindo aqui, mas na maioria é isso mesmo. Tá? E como que eu vou? Qual a finalidade na prática? O que acontece nisso? Né? Os aspectos que eu preciso verificar. Quando eu faço essa coleta de dados e amplio essa pesquisa já para a entrevista, alguma coisa, para saber a qualidade dela, eu preciso primeiramente saber que essa pesquisa realmente a finalidade dela, né? Eu preciso, né? Ali eu já coloquei que é uma pesquisa qualitativa, saber a opinião das pessoas que foram entrevistadas, tá? Eu preciso também colocar datas e horários dentro dessa pesquisa. Eu preciso ter quantidade de formulário de pesquisa adequado, né? Eu não posso deixar faltar. Eu preciso também atender ao público-alvo corretamente, tá? Não adianta eu perguntar para as pessoas que não estão enquadradas dentro desse meu público-alvo. Eu preciso treinar muito as pessoas que vão fazer a entrevista, caso seja pessoal, que elas preencham corretamente, auxiliem, né, aquela questão do preenchimento correto do questionário, porque pode acontecer de colocar uma informação ali e acabar na tabulação sendo uma informação com uma margem de erro muito elevada. E uma outra coisa bem importante é que eu também preciso entender que quando eu vou fazer essa entrevista ou esse questionário que for
pessoal a aparência do meu entrevistador. Eu preciso fazer com que o meu entrevistador seja uma pessoa que tenha um carisma para apresentar a determinada pesquisa de maneira satisfatória e que traga. Porque não adianta você colocar alguém carrancudo ali, porque se você colocar alguém carrancudo, problema muito sério. Então é muito importante esses instrumentos e essas dicas de como fazer as abordagens dentro da pesquisa qualitativa, para que essas opiniões sejam totalmente adequadas para o meu trabalho, ou o meu produto, né, ou o serviço que eu estou apresentando. Então essa fica a nossa dica de hoje sobre a nossa unidade e até uma próxima.